Bruxelas acusa a Polónia de falta de boa-fé no caso do bloqueio das fronteiras com a Ucrânia e ameaça com ações disciplinares. A União Europeia reforça apoio militar à Ucrânia e quadruplica o orçamento para a formação de soldados. Com a COP28 prestes a começar no Dubai, a OMS alerta para a necessidade de colocar o foco na saúde. A OCDE revê em baixa as previsões de crescimento económico para 2023 e teme que a inflação tenha vindo para ficar. Bruxelas acusa a Polónia de não fazer o suficiente para pôr fim ao bloqueio de caminhões na fronteira ucraniana. A comissária para os transportes diz que a situação é inaceitável e ameaça intervir, o que pode significar a abertura de um processo de infração se as leis não forem aplicadas. There is not good faith in finding a solution. This is my evaluation today, and it's a nearly complete lack of involvement of Polish authorities. And I'm saying that because the Polish authorities are the ones who are supposed to enforce the law at that border. And while I support the right of people to protest, the entire EU, not to mention Ukraine, a country currently at war, cannot be taken hostage by blocking our external borders. It's as simple as that. Os camionistas e agricultores polacos estão a bloquear a passagem das fronteiras com a Ucrânia desde 6 de novembro. Dizem que são injustamente prejudicados, uma vez que os camionistas ucranianos não têm de pagar autorizações para entrar na União Europeia e pedem que os requisitos sejam restabelecidos. Entretanto, os condutores ucranianos esperam horas para poderem atravessar a fronteira. Têm de percorrer longos caminhos para encontrar água corrente e as temperaturas nestas zonas há muito que atingiram valores negativos. Musimy ze sobą się dogadać i jak najszybciej, dlatego że w Ukrainie wojna, giną ludzie co dzień. Biznes też ważny, ale tam giną normalnie ludzie i znikają miasta i wioski. A Comissão Europeia diz que está a falar com todas as partes envolvidas para encontrar uma solução. A União Europeia quadruplicou o orçamento para a formação de soldados ucranianos, aumentando para 255 milhões de euros o investimento no reforço dos quadros das Forças Armadas da Ucrânia. Desde o início da guerra que a União Europeia se tem destacado na formação de militares e já preparou 34 mil soldados ucranianos para combater contra a Rússia na linha da frente. O total investido por Bruxelas em apoio militar a Kiev já ultrapassa os 25 mil milhões de euros, que para a diplomacia europeia não são suficientes. They know that we have to do more and faster, because for sure Putin will use the winter to continue unleashing terror on civilians in Ukraine and attacking its energy infrastructure. Na linha da frente, o receio dos bombardeamentos e a destruição das infraestruturas transferiu uma boa parte da vida para baixo de terra. O exemplo chega da cidade de Juliapol, na região de Zaporígia, onde uma série de bunkers com aquecimento, comida e energia se tornou num ponto de encontro para a população local. A guerra trava-se em várias frentes e Kiev anunciou que a esposa de Kirilo Budanov, o líder do Serviço de Informações das Forças Armadas, tinha sido envenenada e estava a receber tratamento hospitalar por contaminação com metais pesados. O general tem desempenhado um papel-chave nas operações militares contra a Rússia, mas não existe nenhuma indicação de que tenha sido ele o alvo do envenenamento. O mundo vira desta vez os olhos para o Dubai na esperança de uma perspectiva de futuro mais otimista para o clima do planeta. Na véspera do início da COP28, a Organização Mundial da Saúde diz que colocar o foco no impacto na saúde pode ser uma boa motivação para avançar com medidas sobre as alterações climáticas. We have more extreme weather events, we have massive displacements, we have air that is very toxic and contaminated and polluted, we have water shortages, food shortages, vector-borne diseases, non-communicable diseases, mental health issues. Everything is at risk because of climate change. So health can be
the important motivation to take more action on climate change. Exemplos dos efeitos nefastos da poluição não faltam, como na Indonésia, onde os casos de doenças respiratórias têm disparado. Dampak kami jelas salah satunya tahun 2010 adik ipar saya perempuan baru nikah 1 tahun itu meninggal karena paru-parunya gosong. Dan perempuan itu tidak merokok. A queima de combustíveis fósseis continua a ser a principal causa do aquecimento global e da poluição. A COP28 começa ensombrada pelas dúvidas sobre se o Dubai, país rico em petróleo, estará disposto a contribuir para a resolução da crise climática. Mais ambição na ação climática é a mensagem da União Europeia para a COP28, a conferência da ONU no Dubai de 30 de novembro a 12 de dezembro. A Euronews entrevistou o Comissário Europeu para a Ação Climática, que destacou como prioridades nas negociações obter avanços na mitigação, adaptação e financiamento. The bar is simply very high because not because we want to, but because scientists tell us so. So we do need to deliver as a global community on mitigation, driving down emissions, making sure we have emissions peak in 2025. It is coming up with a credible tripling targets of renewables. It is energy efficiency and it is driving out methane. O Executivo Comunitário destaca a realização do primeiro Balanço Global, que vai avaliar o que já foi feito desde o Acordo de Paris, em 2015, e como continuar a trabalhar para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus centígrados a nível global. Global stocktake is what the word really says. It is taking stock, seeing where we stand. But more importantly is then how to move forward. And the reality is that we have the direction correct, but we simply need to run faster. We need to do more going forward. So stocktaking is here also equivalent with higher ambitions and countries pledging to doing more. Os Estados-membros da União Europeia e outros países mais desenvolvidos deverão ser pressionados sobre a questão do financiamento da ação climática, incluindo o novo Fundo de Perdas e Danos, que visa custear as reparações de catástrofes naturais relacionadas com as alterações climáticas. Subsistem dúvidas sobre a lista de países que contribuirão para o fundo, sendo que para os países em desenvolvimento já são necessários pelo menos 1 bilhão de euros por ano. We have been working tirelessly, also here from within the European Union, to see how we can deliver on more funding and on loss and damage. I am more optimistic than a couple of weeks ago that we can deliver on this critical element. And making sure we get the financing right is a very important part, also in building trust. Um tema complexo na negociação é a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, incluindo acabar com os subsídios estatais que muitos países ainda concedem a essa produção de energia, prejudicando a transição para as fontes renováveis e sustentáveis. A União Europeia quer atingir a neutralidade de emissões poluentes até 2050. Conselho NATO-Ucrânia em Bruxelas, o secretário-geral da Aliança Atlântica revelou que a Rússia já perdeu 300 mil homens, centenas de aviões e milhares de tanques desde o início da invasão da Ucrânia. Mote para o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros sublinhar a importância do apoio militar dos aliados. It will not be an exaggeration to say that defending Europe without Ukraine is a futile task. You cannot do it simply for one simple reason, because we currently have the strongest and the most battle-hardened army in Europe. Na resposta, Kuleba recebeu a renovação do apoio da aliança no terreno e também no processo de adesão à NATO. Welcome to this first meeting of the NATO-Ukraine Council at the level of foreign ministers. We remain unwavering in our commitment to Ukraine. We are determined that Ukraine will one day sit at this table as a full member of our alliance. O Conselho NATO-Ucrânia acontece no segundo dia da Cimeira de Ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança, que marca o regresso de David Cameron à linha da frente da política internacional. As últimas previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico apontam para um crescimento da economia global de 2,9% em 2023, em boa parte graças ao desempenho das economias emergentes, e de 2,7% em 2024.
Mais modesto é o crescimento previsto para a zona euro, revisto em baixa, e que se deverá ficar pelos 0,6% este ano e 0,9% no próximo. We remain worried about inflation. If inflation were to prove more persistent, further tightening would be necessary, pushing growth down further. O fraco desempenho da zona euro deve-se sobretudo ao mau momento que atravessam as principais economias europeias. As previsões sugerem um crescimento negativo da Alemanha, enquanto França e Itália se ficam pelos 0,9% e 0,7% respectivamente. Já a Espanha segue em sentido contrário, com uma revisão em alta para um crescimento de 2,4%. No caso de Portugal, as previsões do OCDE indicam um crescimento de 2,2% do PIB este ano e de 1,2% em 2024. Um vulcão na ilha de Niijima, no arquipélago japonês de Ogasawara, entrou em erupção. A Guarda Costeira do Japão divulgou vídeos captados por aviões não tripulados que mostram as atividades vulcânicas. De acordo com este organismo, a erupção atingiu uma altura de 200 metros. A ilha cresceu 50 metros desde que a vigilância começou no início deste mês. A Agência para a Navegação tem vindo a emitir avisos e pede cautela aos navios que navegam nas proximidades da erupção. A ilha desabitada nasceu de uma erupção submarina em 2013. A Guarda Costeira japonesa encontrou um corpo e vários destroços do avião militar norte-americano Osprey, que se despenhou no mar ao largo do sul do Japão com 6 pessoas a bordo. As operações de busca e salvamento continuam. Aparentemente, o Osprey tentou fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Yakushima antes de se despenhar. O avião pertencia à base aérea de Yokota, a oeste de Tóquio.